Muito bom dia, irmãos amados. Nós hoje estamos nos reunindo novamente para prosseguir nos nossos estudos da Palavra de Deus. Eu oro para que vocês estejam bem e para que a família toda esteja bem e para que, guardados pelo poder de Deus, possam prosseguir sempre no trabalho que têm de fazer e nas atividades do dia a dia, e hoje na disposição para estudar a palavra de Deus, não é? Hoje nós vamos estudar alguma coisa sobre a vida de José, do Egito. Mais especificamente, nós vamos estudar os capítulos 44 e 45. Ainda que vamos considerar também algumas coisas dos capítulos 42 e 43. Os capítulos 42 e 43 respondem a perguntas muito importantes na nossa vida. As perguntas que são respondidas nesses capítulos são: você sabe por que você nasceu? Você sabe quem você é? Você está disposto a esperar por Deus? Qual, afinal, é o tamanho do seu Deus? Você está disposto a enfrentar o seu passado? Bem, agora nós chegamos a uma pergunta que nos sonda em um nível bem mais profundo, muito mais profundo. E a pergunta é: você deseja realmente ser livre? E para responder a essa pergunta, nós vamos iniciar lendo no capítulo 45 do livro de Gênesis. Nós leremos do verso de número 4 até o verso de número 8 do livro de Gênesis, capítulo 45. Nos diz assim a palavra do Senhor: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. E então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Assim temos lido a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 45, versos 4 a 8. Que Deus tenha misericórdia de nós e inscreva a sua palavra santa e inerrante em nosso coração, para que jamais pequemos contra ele. Bem, irmão, a verdade mais difícil que você já enfrentou, não tenha dúvida, é a verdade sobre você. A maioria de nós faz o que pode para não enfrentar a dura verdade sobre nós mesmos. É sempre mais fácil fingir e continuar a vida. Nunca é fácil lidar com nossas limitações. A verdade, com razão, me leva a Deus, que é a verdade. Deus não mente e nenhuma mentira pode permanecer na sua presença, conforme nós lemos em Apocalipse capítulo 21, no verso 8. Uma vez que esse verso em Apocalipse fala de mentirosos indo para o lago que queima com fogo e enxofre, as apostas são altas de fato.
porque os mentirosos vão para o inferno. Depois de estar pastoreando por quase 36 anos, concluí que o primeiro passo para resolver problemas pessoais é ter coragem de dizer a verdade. As pessoas que se atrevem a dizer a verdade sobre si mesmas são as pessoas que começam a se tornar melhores. É doloroso? Pode apostar que é. É assustador? Sim, é muito assustador. É fácil? De maneira nenhuma. Mas aqueles que engolem o seu medo, que suportam a dor e decidem tomar o caminho difícil da verdade, são os que realmente melhoram na vida. Já vi casamentos salvos pela verdade e vi casamentos desmoronarem por causa da mentira. Um amigo veio me ver com um sério problema pessoal e ele não encobriu a verdade e não tentou culpar ninguém pela sua própria estupidez. Ele simples e honestamente disse a verdade. Quando nossa conversa acabou, eu disse a ele: você andou 90% do caminho para a solução. A parte mais difícil foi decidir dizer a verdade. Vai melhorar daqui para frente. Bem, por que nós não melhoramos? Mudar a nossa vida é uma coisa muito difícil e trabalhosa. Se você considerar a sua vida do ano de 2019 para o ano de 2020, em que você acha que você melhorou? Em que você acha que você tornou-se melhor? Bem, eu acho essas considerações muito pesadas, porque nós olhamos para a nossa vida e constatamos que dificilmente nós mudamos alguma coisa, dificilmente melhoramos alguma coisa. Eu aprendi essa verdade quando li João 8:32, que nos diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bem, a verdade vai libertar de fato você, mas também a verdade vai machucar você primeiro. Quando li isso, uma luz acendeu em minha cabeça e eu me vi de uma maneira nova. Eu não estava melhorando porque eu não queria que a verdade machucasse a minha vida primeiro. Era mais fácil evitar a verdade, porque a verdade sobre minha própria vida era muito dolorosa para suportar. Em um instante eu percebi que a maioria das pessoas tem problemas para crescer espiritualmente. Não é porque não conheçam a verdade. Nossa alma conhece tão bem a verdade que enche os nossos olhos. Ouvimos a verdade na igreja, ouvimos a verdade no rádio, ouvimos a verdade na internet, ouvimos a verdade de nossos amigos, lemos a verdade nos livros e nós conhecemos a verdade, por fim, diretamente da palavra de Deus. Mas o problema é mais profundo do que isso. Conhecemos a verdade, mas não queremos que a verdade nos machuque. Então, desviamos, ignoramos, negamos, atacamos, discutimos com ela e, em geral, a evitamos de todas as maneiras. Até as crianças procedem assim. Elas tentam esconder as coisas erradas que estão fazendo. Os criminosos justificam os seus atos. Os ladrões justificam os seus atos. E as pessoas mais erradas deste mundo sempre têm uma justificativa para os seus atos. Por que isso acontece? Acontece porque essas pessoas, porque nós mesmos não queremos enfrentar a verdade sobre nós. Bem, a nossa abordagem é como uma nave espacial sendo atacada lá por alienígenas. Nós montamos um campo de força
para que sejamos refratários às rajadas da verdade. Nós nos defendemos contra a verdade. E depois de um tempo, então nós ficamos tão bons nisso que a verdade nunca chega até nós. E nós nos habituamos a nem olhar para nós mesmos, a nem avaliar as nossas atitudes, a nem considerar mais aquilo que fazemos, aquilo que pensamos e aquilo que falamos. Então é por isso que nós ainda ficamos com raiva, ainda somos teimosos, ainda ficamos amargurados, ainda somos gananciosos, ainda somos arrogantes, ainda ficamos cheios de orgulho, ainda somos egoístas e ainda somos cruéis. Quando você estiver disposto finalmente a ser ferido pela verdade sobre si mesmo, você então será libertado de todos esses defeitos, de todos esses males. Mas enquanto isso, vamos voltar ao Egito e vamos ver a nossa personagem de hoje, José, e seus irmãos, e qual era a situação deles. Bem, uma grande festa estava em andamento na casa de José, no Egito, e pela primeira vez, em mais de 20 anos, todos os 12 irmãos estavam juntos. Gênesis 43, no verso de número 34, nos diz: eles beberam e se regalaram com ele. Bom, isso significa exatamente o que parece. Muita comida, muita bebida, muita comemoração. Para resumir em uma frase, todos estavam felizes. Mas e quanto a José propriamente? A resposta é simples. Todos os irmãos pensavam que ele estava morto. Eles teriam uma grande surpresa, é verdade. Eles estavam prestes a ser libertados do passado culpado deles. E eles não tinham ideia de que José estava por trás de tudo. E por trás de José, naturalmente, estava Deus, que planejou cada detalhe para trazê-los a esse momento. A verdade estava prestes a libertá-los, mas não sem machucá-los bastante primeiro. 3 palavras nos dizem como a verdade os feriu, os machucou, e como a verdade, sobretudo, os libertou. A primeira dessas palavras, para a qual eu quero chamar a sua atenção e pedir que você guarde, é confissão. A festa havia acabado e era a hora dos irmãos voltar para Canaã. Antes dos irmãos partirem, José mandou seu mordomo esconder uma taça de prata na bolsa de Benjamim. E depois que os irmãos saíram, ele mandou o mordomo detê-los e acusá-los de roubar a taça de prata. Os irmãos negaram a acusação e disseram que se alguém fosse encontrado com a taça de prata, deveria morrer. É claro que o mordomo encontrou a taça exatamente onde o mordomo a colocou, na bolsa de Benjamim, conforme você pode constatar no capítulo 44, no verso de número 12. Mas nunca foi plano de José matar Benjamim. José queria descobrir se eles iriam abandonar Benjamim do jeito que tinham tão insensivelmente abandonado a ele, a José. O plano de José não era vingar-se. O plano de José era fazer justiça, mas era também recuperar os seus irmãos. Eles eram ainda os mesmos homens? Ou será que eles tinham mudado? Eles tinham melhorado? Essa é a pergunta. Não admira que os irmãos estivessem aterrorizados, como isso poderia ter acontecido
depois daquela festa tão grande e tão agradável? O que aconteceria quando voltassem à casa de José no Egito? Eles seriam jogados de volta na cadeia, eles seriam mortos, o que aconteceria? E cada história chega um momento em que a verdade vem à tona. Agora a verdade vem da boca de Judá, falando por todos os irmãos. Ele admite a sua culpa. Nós lemos assim no verso de número 16 do capítulo 44. Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Bem, irmãos, é interessante, mas há um ditado que diz que a verdade é semelhante a uma boia e que você pode segurá-la debaixo d'água por 20 anos até, mas o dia que você soltar, ela vem à tona. A verdade vem à tona. E a Bíblia diz assim que o vosso pecado vos há de achar. Isso está no livro de Gênesis ou no livro de Números, queiram me desculpar. No capítulo 32, no verso de número 23. Isso é bastante impressionante. O vosso pecado vos há de achar. Aqui, finalmente, estava o que José tinha esperado. Não apenas uma admissão de culpa, mas um reconhecimento de Deus. Você está tão doente quanto os seus segredos. Importante que você considere isso. Você está tão doente quanto os seus segredos. Se você tem muitos segredos, você está realmente muito doente. Segredos têm o poder de apodrecer você por dentro até que fique doente da alma e não sabe por que ou o que fazer sobre isso. Segredos não prestam. Segredos não são coisas boas. Se você tem escondido alguma parte sombria do seu passado, você não pode suportar, lidar com isso. Você está mais doente do que você pensa. Em algum momento, você terá que confessar se você quiser se livrar dessa enfermidade. Os irmãos estavam doentes com a culpa do pecado deles. E esse pecado havia sido cometido havia 22 anos. Mantê-lo em segredo manteve-os na escravidão, ao medo, por todos esses anos. Muitos anos. E sem confessar esse pecado, sem arrepender-se, sem tratar deste problema. Se você tem muitos segredos, você está muito doente. Essa é a primeira tratativa do pecado, a confissão. Uma segunda palavra igualmente importante é a palavra arrependimento. Essa é a segunda palavra importante na recuperação dos irmãos de José, arrependimento. Restava um último passo. Em Gênesis 44, de 18 até 34, Judá faz o discurso individual mais longo do livro de Gênesis, em que ele implora para levar Benjamim de volta para casa, para Canaã. E no final, Judá se oferece como substituto de Benjamim. Notem que isso é muito importante. Judá se oferece como substituto de Benjamim. Nós também tivemos um substituto e talvez por causa dessa disposição de Judá, ele tenha se destacado entre os irmãos. Guardem isso. Agora, pois, diz o texto de Gênesis 44, verso 33. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor.
e o moço que suba com seus irmãos. Este é o teste da lealdade verdadeira. Como eu gosto de ver esse teste. A pergunta é: você ama seu irmão mais do que a si mesmo? Nos antigos tempos, os irmãos teriam abandonado Benjamim e teriam deixado como escravo no Egito. Mas tudo mudou agora. Judá está se oferecendo para ser escravo no lugar de seu irmão. Agora eles não deixarão Benjamim no Egito. Eles não abandonarão seu irmão na hora de sua necessidade. Eles são uma verdadeira família agora. Antes, eles eram um grupo de rivais. Venderam José, queriam matá-lo. E agora eles são irmãos de verdade. Por causa da confissão, que é o início do tratamento deste grande mal da escravidão. Lembrando sempre de que se você tem muitos segredos, você está muito doente. A confissão é importante. O arrependimento significa mudança de atitude. Então nós temos mudança de atitude aí. Antes eles venderam José como escravo, sem pensar duas vezes. Mentiram para o pai e queriam, inclusive, matar a José. E agora nós encontramos essas pessoas se oferecendo, Judá particularmente, se oferecendo para ficar como escravo no lugar do irmão. Arrependimento, essa palavra na língua grega, significa mudança de mente. Mudança de mente, mudança de atitude. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós mudamos de atitude, nós agimos de forma diferente. E é interessante, mas a graça fez um trabalho profundo neles. Eles estavam prestes a ser libertados da grande doença, do grande mal que suportaram durante 22 anos. A terceira palavra para a qual eu quero chamar a sua atenção, muito importante, é a palavra reconciliação. Notem, a primeira palavra, confissão, a segunda palavra, arrependimento, e agora a terceira palavra, reconciliação. José não precisa de ouvir mais nada. Havia chegado a hora de revelar a sua verdadeira identidade, e ele o faz, dizendo: não se podendo conter, diz o texto aí de Gênesis 45, os versos de 1 a 3, vamos ler todo o texto, que diz assim: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazer sair a todos da minha presença, fazeis sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Os versos 1 a 3 do capítulo 45 de Gênesis. Como é que eles ficaram? Consternados seria uma boa palavra. Chocados, quem sabe seria uma palavra melhor. Perplexos ou aterrorizados. Essas palavras caberiam muito bem. Você poderia adicionar a isso que eles ficaram confusos, espantados e sem voz, sem palavra. Foi uma mistura de sentimentos, uma coisa totalmente inesperada.
tudo isso que aconteceu. Mas o mais importante, vamos considerar, é que José não tinha ressentimento. A última vez que eles tinham visto José, havia 22 anos, quando o venderam aos nômades do deserto. Agora, José era primeiro-ministro do Egito, e acho que isso me daria coceira, me daria urticária, tremores e arrepios, só de me colocar na situação deles. O que você diria em um momento semelhante, hein? Como é que você reagiria? Muito bem. Quem sabe você diria assim: José, ó irmão, sem ressentimentos, certo? Foi só uma piada cara, foi só uma piada sem graça. Está tudo bem, certo? Foi apenas uma brincadeira. O livro de Provérbios nos diz que é louco o que faz todas essas coisas e depois diz: fiz isso por brincadeira. Na verdade, para José não havia ressentimentos. Essa é a parte mais incrível de tudo isso. Nada de ressentimentos, nada de recriminações, nada de vingança, nada de ameaças. Ele deixou seus irmãos culpados, perdoados. Pense nisso. Perdoados completamente. Em vez de ressentimentos, de recriminações, de vingança, de ameaças, ele diz 5 coisas maravilhosas aos seus irmãos. Primeiro, chegai-vos a mim, no verso 4. Acho que eles deviam estar lá no fundo da sala, né? Com medo, em um cantinho. E a segunda coisa que José disse é: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Verso 4 ainda. Ele não nega o erro que eles tinham cometido. Ele enfrenta esse erro. A terceira coisa: não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Verso de número 5 de Gênesis 45. Ok, essa é uma boa notícia, devem ter pensado. Então, palavra de número 4 que José dirige aos irmãos é a seguinte: para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Que coisa maravilhosa! É uma perspectiva incrível. Como é que José pôde entender isso? Ele continua explicando que os anos de sofrimento com uma ação de Deus para preservar a vida. Ele continua explicando esses anos todos de tristeza, de prisão, de escravidão, de grande sofrimento, como uma ação de Deus, para torná-lo melhor, um instrumento melhor, para preservar a vida da sua família, do seu povo. E em quinto lugar, José, no verso 9 do capítulo 45 de Gênesis, diz o seguinte: apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José. Vão dizer ao nosso pai que ainda estou vivo e tragam-no para o Egito. Mudem toda a família para cá. Eu tenho um lugar escolhido para todos. Conta ao meu pai sobre a minha glória, ele diz. E eu gosto muito dessa parte. Gosto muito dessa parte porque ele é bastante pessoal. E no capítulo 45, dos versos 10 a 13, nós lemos assim: habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes
por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. Versos 10 a 13. Por que eu gosto desta passagem? É porque todo filho quer que o seu pai sinta orgulho dele. E então José diz, voltem e contem a meu pai sobre toda a minha glória. O primeiro ministro do Egito era apenas o filho de seu pai. Depois de toda a dor, depois de toda a tristeza, todo o sofrimento, e depois de chegar ao auge da realização humana, depois de se tornar segundo homem mais poderoso do mundo, depois de tudo isso, essa era a coisa mais importante no coração de José. Anunciai a meu pai toda a minha glória. Todo filho quer saber, pai, você está orgulhoso de mim? E todo filho se sente feliz quando o pai tem orgulho dele. Pais, certifiquem-se de que seus filhos saibam a resposta para essa pergunta. Sim, meu filho, tenho orgulho de você, muito orgulho. A sua primeira palavra com relação a seu pai, sua primeira palavra, palavra de José, com relação a seu pai, é a seguinte, apressai-vos. A sua última palavra a respeito do seu pai também é apressai-vos. E finalmente chega o momento em que José e seus irmãos se reúnem. Então, no capítulo 45, os versos 14 e 15, nós lemos assim, e lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Bem, marque esta frase aí, todos os seus irmãos. Isso incluía Simeão, Rúben e Judá, e todos os outros que conspiraram para sequestrá-lo, para vendê-lo como escravo. Todos foram beijados e choraram pelo perdão de José. O que tinha feito era imperdoável, mas José os perdoou. Não há aí uma imagem maravilhosa e fantástica daquilo que tínhamos feito e Cristo nos perdoou? Acho que José é uma imagem maravilhosa do amor perdoador de Cristo. Nós fomos perdoados de nossa grande dívida e, portanto, devemos ser agradecidos e devemos nos unir a Jesus Cristo cada vez mais, procurando ser parecidos com Ele. Essa lição de José mexe com todos nós. Eu mesmo, ao estudar a vida de José, me sinto emocionado com esses encontros, com essas atitudes de José. Então foi só depois de tudo isso que eles falaram com ele. O amor de José superou a vergonha deles. Como poderiam rejeitá-lo agora? E assim, recebidos por José, eles se tornaram uma família. E se tornaram agora sim verdadeiros irmãos. Pela primeira vez, eles se tornaram verdadeiros irmãos. Ok? Vamos ver esses moços agora enfrentando o pai deles. Em Gênesis 45, termina com os irmãos voltando para casa e informando o idoso Jacó, que quase morreu de susto com essa notícia. Então, dos versos 25 a 28, nós lemos assim, então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai, e lhe disseram, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito.
Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. E, porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. O que aconteceu aqui é que Jacó, quase que o seu coração parou de bater. E Jacó ficou assustadíssimo, sem ação, mas constatou que aquilo era verdade. Quando eles disseram, José ainda vive e é o governador de toda a terra do Egito, isso soou incrível. É admirável que Jacó quase tenha tido um ataque cardíaco. Por 22 anos, ele acreditou que seu amado filho estava morto. E agora ele descobre que estava comandando o Egito, que era o segundo homem no Egito. Primeiro isso o chocou e o seu coração quase parou de bater. Então isso o assustou. Então isso o levou a fazer algumas perguntas muito difíceis de ser respondidas pelos irmãos. O que realmente aconteceu com José? Como vocês poderiam ter vendido seu irmão como escravo? Quem é que estava por trás disso? Por que vocês mentiram para mim? Já imaginaram responder a essas perguntas diante de um pai idoso com 130 anos de idade? Bem, tudo isso levanta uma pergunta que o texto não responde. Como é que os filhos conseguiram explicar isso tudo ao pai? Eu não sei, mas isso deixa a minha mente muito imaginativa com relação às dificuldades que eles enfrentaram. Bem, pai, você sabe, nós estávamos com raiva dele, talvez tenham dito, e então nós o jogamos em um poço, mas nós não íamos matá-lo, nós não íamos fazer um mal maior a ele, só íamos assustá-lo. Bem, isso não era verdade, mas você pode imaginar os irmãos dizendo algo assim. Mas então vieram esses comerciantes e eles se ofereceram para comprá-lo. E então nós o vendemos e nós sentimos muito sobre aquele casaco de muitas cores ter sido mergulhado no sangue. Nós não deveríamos ter mentido para o Senhor. Certamente eles disseram, não é? Mas que coisa horrível, que situação incrível essa que eles viveram. O pecado sempre vem à tona. O vosso pecado vos há de achar, nos diz Moisés no livro de Números. Não importa o que você diga, não há explicação aceitável, nada que possa encobrir o seu ódio, a sua inveja, a sua conspiração, a sua traição. Talvez Jacó estivesse tão feliz naquele momento que não quisesse nem considerar a seriedade daquilo que seus filhos fizeram, talvez. O capítulo termina, na verdade, com Jacó dizendo assim no verso 28. E disse Israel, basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Um homem de 130 anos, tendo uma bênção dessa para a sua vida, é algo fantástico. E é o que ele faz. No capítulo 46, ele se muda para o Egito e se reencontra com José. Ele tinha, então, agora 130 anos. No capítulo 47, ele conhece o faraó e toda a família e se instala na terra de Gósen, onde eles prosperam. E Jacó vive ainda mais 17 anos. E no capítulo 48, quando está perto da morte, Jacó chama seus netos Manassés e Efraim e os abençoa. No capítulo 49, Jacó chama seus filhos e pronuncia uma bênção sobre eles. Eles se tornarão as 12 tribos de Israel. Ele morre
aos 147 anos, com a sua família reunida em volta dele, conforme registrado em Gênesis, no capítulo 49, versos 28 a 33. Mais 17 anos de boa vida, de conforto, Jacó teve na terra de Gozem, ao lado dos seus filhos e ao lado de José, o filho que ele imaginava teria perdido. Bem, irmãos, isso é uma bênção inimaginável, uma grande bênção para um pai ver o seu filho novamente, ver os seus demais filhos arrependidos, mudados, ver a família unida, ver que os seus filhos agora andavam na verdade. Na carta de João, na terceira carta, o escritor diz assim: eu não tenho maior alegria do que esta, a de saber que os meus filhos andam na verdade, no verso de número 4. Bem, agora no capítulo 50 de Gênesis, José conduz uma procissão fúnebre do Egito até Canaã, onde ele enterra o seu pai na caverna de Macpela. Agora, eu quero chamar a atenção para o aspecto de Judá, que eu mencionei, o leão de Judá. O Deus soberano realizou seus propósitos para Jacó e seus irmãos. E durante os seguintes 4 séculos, os judeus viveriam no Egito. Primeiro na prosperidade e depois como escravos, quando surgiu um faraó que não conhecia sobre José. Mais tarde, um poderoso libertador chamado Moisés surgiria para libertar o povo da escravidão no Egito. Quase 1.800 anos depois, nasceria uma criança que seria chamada de Leão da tribo de Judá, conforme Apocalipse, capítulo 5, no verso 5. O nome dessa criança é Jesus. É assim que o Novo Testamento começa. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Note que José, que é o verdadeiro herói desta história, não é mencionado na genealogia de Jesus. Ele está simplesmente incluído como um dos irmãos de Judá. E se você estudar Gênesis de perto, verá que a história de Judá é marcada para dizer o mínimo por tudo isso. De um lado do livro, você tem o fato de que Judá foi o único que disse: vamos ganhar algum dinheiro vendendo José para os midianitas. E você também tem aquele caso bem esquisito e sórdido com Tamar, em Gênesis 38. Agora, pelo lado positivo, Judá faz o discurso apaixonado em Gênesis 44, implorando que Benjamim não seja deixado para trás no Egito. E essa foi a prova final para José, que seus irmãos realmente tinham se arrependido. Eram pessoas melhores, eram pessoas transformadas, mudadas com outra mente. Pode-se pensar que o Messias viria da linhagem de José e não da linhagem de Judá, mas pensar dessa forma mostra o quão pouco entendemos a graça de Deus. Jesus vem dos lombos de um homem falível e caído que era capaz de grande crueldade e grande compaixão. Em outras palavras, ele é como a maioria de nós, que somos capazes de grandes crueldades, mas também somos capazes de grandes paixões. Se estivéssemos escrevendo o roteiro, Jesus viria de José, mas quando Deus escreve o roteiro, ele coloca Jesus na árvore genealógica de Judá. Agora, pergunto de novo, quanto de tudo isso José entendeu quando foi jogado no povo?
o poço. Acho que José não entendeu nada. Acho que ele não entendeu nada, nem um pouco. Mas Deus sabia de tudo e Deus viu tudo. José foi um grande homem que serviu a um grande Deus. O resto da história não poderia se desenrolar até que os irmãos fossem libertados e a família se reunisse. Deus usou José para fazer um milagre de cura que um dia resultaria em um Salvador nascer em Belém. Uma última palavra e eu termino. Todos nós precisamos ser libertados, como os irmãos de José foram libertados. O caminho para a liberdade é o mesmo para nós que o caminho foi para eles. Se estamos dispostos a enfrentar a verdade sobre nosso pecado e desobediência, se estamos dispostos a confessar e nos arrepender de nossos pecados, se desistirmos de nossa raiva e nossas desculpas, então finalmente seremos livres para amar uns aos outros. Então devemos fazer uma pergunta mais uma vez. Você quer ser livre? Vamos orar a Deus e pedir que Ele nos liberte. Vamos confessar nossos segredos, vamos confessar nossos pecados. Ah, mas eu não me lembro dos meus pecados. Isso é um indício de que, então, vocês têm grande problema de memória. Você tem um sério e grave problema de memória. Nós todos temos pecados, muitos pecados para confessar. Mudança de atitude, arrependimento, nós todos temos isso. Então oremos a Deus. Obrigado, Senhor, pois nós entendemos o nosso mal e entendemos o nosso pecado. E nós queremos, ó Senhor, que a Tua palavra, a Tua verdade nos liberte. Queremos, Senhor, sentir profundamente o nosso pecado e assim confessá-lo, admitindo, sem máscara. Queremos nos arrepender, ó Senhor, e queremos nos reconciliar cada dia contigo, fazendo a tua vontade em todas as coisas. Queremos ser úteis aos nossos irmãos, queremos andar na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.